Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula vamos falar sobre o controle Tooltip. O controle Tooltip é utilizado para exibir uma dica ao usuário quando o mouse é posicionado em um controle no formulário. Então vamos lá para o Visual Studio e ver como funciona na prática o controle Tooltip. Então eu estou aqui no Visual Studio, já com o projeto Toolbox aqui aberto, e eu vou selecionar aqui o controle Tooltip. Então vou vir aqui na barra Toolbox e dar dois cliques aqui no controle Tooltip. Esse controle vai ser exibido aqui embaixo do Visual Studio. Tá? Então eu vou ativar aqui a propriedades, vou vir aqui em propriedades e fixar a propriedade aqui. Então esse controle ele não é exibido aqui para o usuário aqui no formulário. Tá? Bom, vamos ver as principais propriedades aqui do controle. A propriedade name, que é para referenciar o controle lá no código. Então, eu sempre costumo colocar ttp dica. Aqui, a próxima propriedade, active, se ele vai estar ativo quando eu pôr o mouse em cima de um controle lá no formulário, se ele vai exibir a dica para mim. Automatic delay, qual que é o tempo que vai demorar para exibir a dica. Auto pop delay, qual que é o tempo que ele vai ficar sendo exibido para o usuário. A próxima propriedade aqui é backcolor, que é a cor do fundo da mensagem lá da dica para o usuário. A forecolor, que é a cor do texto. Aqui, se ele é um isbalão, você vai aparecer um balãozinho mesmo para o usuário lá de dica, né? Então vou pôr como true. A próxima propriedade aqui é a Tooltip Icon, que é para eu poder exibir um ícone também na mensagem, por exemplo, de aviso ou de erro. Vamos deixar o de erro. Tooltip Title, que é o título da mensagem. Então vou pôr aqui como dica para a gente ver como que fica lá no modo de execução. E eu vou colocar um outro controle aqui no formulário, que é o botão. Então vou desenhar um botão aqui. E ele abre uma nova propriedade aqui no botão. Como eu coloquei o tooltip aqui no formulário, ao vir aqui na propriedade do botão, vai aparecer tooltip on ttp dica. Quer dizer que é a dica que eu vou setar aqui nesse botão aqui no formulário, em tempo de execução, quando o usuário passar o mouse aqui dentro do botão. Então vou colocar a dica aqui, por exemplo, de clique aqui para executar o botão. Então estou dando uma dica lá para o usuário. Então vou dar Start aqui no nosso projeto. E ao passar o mouse dentro do botão, olha lá, ele exiba a dica aqui para o usuário. Então a gente colocou lá a informação para aparecer o ícone de erro, né? Então vou voltar aqui. Qual que é o nome da dica? Então o título, né? Qual que é o título da dica aqui, que é dica que eu coloquei, e o texto, clique aqui para executar o botão que eu coloquei no próprio botão. Então, o tempo de aparecer a mensagem, que é aquele 500 milissegundos, né? Ele, só de eu pôr o mouse já aparece a dica e ele fica exibindo para o usuário 5 segundos a dica, que está lá 5.000 milissegundos, que significa 5 segundos para ficar aparecendo a mensagem para o usuário. Então a gente ativou lá para ele aparecer como um balão, né? Então apareceu esse balãozinho. Eu vou voltar lá e mudar aquele estilo. Vou clicar aqui no TTP dica, né? No tooltip. E eu vou desmarcar aqui para ele não ser balão, ok? E também não vou colocar um ícone aqui de erro. Vamos executar para ver como que fica a nossa dica. Então vou passar o mouse, ele fica com uma dica padrão do Windows. Eu posso também tirar o título da dica. Então eu vou vir aqui, selecionar o tooltip e tirar o título aqui, dica, deixar em branco. Executar o projeto novamente. Passar o mouse, ele só dá dicas sem nada, né? Quer dizer, não tem o ícone e nem o título da dica. Só aparece assim, clique aqui para executar o botão. A gente consegue também setar essa dica via código, ok?
Então, vou selecionar o botão e eu vou tirar a dica aqui. Opa, tirei o texto do botão, né? Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Vou vir aqui no Tooltip ou TTP Dica e tirar a dica aqui, que está no modo de design aqui. E eu posso vir aqui no modo de código, selecionar o botão 1 e colocar lá no Mouse Move aqui no evento, Mouse Move, para exibir a dica lá no controle. Então eu coloco assim, ttpdica.setTooltip, qual o controle que eu quero setar, então é o botão 1, que a gente não renomeou ele aqui no design lá, a gente não mudou o nome dele, né? E qual que é a dica que eu coloco, tá? Que eu quero colocar aqui. Então, clique aqui, só vou colocar. Clique aqui. Ok? Vamos dar Start, vou executar aqui o projeto. Passar o mouse, aparece a dica aqui para mim. Ok? Então, conforme eu vou movendo o mouse lá dentro do controle, ele vai exibindo a dica. Tirei, ele some. Ok? Aí a gente pode mudar as outras propriedades também que a gente mudou para aparecer balão aqui em tempo de execução também. Tá? Tem lá isBalão, por exemplo, true. Então, as mesmas configurações que a gente tem lá no modo de design, a gente tem aqui também no modo aqui de código, via código para trocar no modo de execução. Então, vou executar novamente aqui. Ah lá, ali apareceu tipo balão, tá? Então, vamos só trocar ele aqui e colocar ele em outro evento. Vamos pôr no evento o Got Fox. Não, vamos pôr o evento Mouse Enter. Tá? Vamos ver aqui como fica. Entrou. Ficou lá a dica. Ok? Então ele não fica lá tanto piscando a dica, tá? Ou então já setar direto aqui pelo modo de design, que a gente já consegue setar direto as propriedades aqui dele e também já vir direto no controle aqui e já colocar a dica aqui direto, tá? Eu só uso no modo aqui de código, via código, quando eu quero exibir um texto que está sendo cortado lá de uma label, por exemplo, se está muito grande, aí sim, ao passar o mouse lá na label, exibir o conteúdo que sempre vai estar mudando automaticamente. Mas se o conteúdo não muda, por exemplo, o botão sempre vai ser, por exemplo, abrir, a gente pode colocar já a dica direto aqui no modo de design, por exemplo, clique aqui para abrir o arquivo, para abrir a imagem, do que colocar lá via código. Tá? É bem melhor já colocar direto aqui na propriedades. Então essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.